Ele chegou a tempo, lançou a teia, segurou o corpo no ar, impediu a queda, fez tudo certo, e mesmo assim, ela estava morta. Essa é a história que a Marvel publicou em 1973, e que nenhum filme teve coragem de contar do jeito que realmente aconteceu. Porque ela não tem final feliz. Não tem redenção completa. Não tem o herói saindo vitorioso. Tem um homem arrasado, olhando para as próprias mãos, sem entender se foi ele que matou a pessoa que mais amava. Nos próximos minutos, eu vou te contar a história completa de The Night Gwen Stacy Died. O arco das HQs que quebrou o Homem-Aranha de um jeito que nenhuma versão cinematográfica ousou replicar. Você vai entender por que essa história foi considerada o fim de uma era inteira nos quadrinhos americanos. Por que ela mudou a forma como a indústria via os heróis. E por que a ambiguidade proposital da Marvel. Aquela dúvida cruel que nunca foi respondida. Foi um dos movimentos narrativos mais corajosos da história das HQs. Se você acha que conhece o Homem-Aranha, você ainda não o viu no momento em que ele se tornou humano de verdade. Para entender o peso do que aconteceu, você precisa entender o que era o Homem-Aranha antes dessa noite. Peter Parker foi criado em 1962 por Stan Lee e Steve Ditko. Era um adolescente tímido, nerd, rejeitado na escola, que de repente ganhou superpoderes. Mas ao contrário de outros heróis da época, que eram invencíveis, seguros, quase perfeitos, Peter era uma bagunça emocional. Ele se culpava pela morte do tio Ben. Vivia com a tia idosa e se preocupava com o dinheiro do aluguel. Era xingado pelo próprio chefe no jornal onde trabalhava. Tinha namoradas que sofriam por causa da sua vida dupla. Era processado, caçado pela polícia e incompreendido pela cidade que ele arriscava a vida para proteger. Peter Parker era o herói mais humano que os quadrinhos americanos já tinham criado. E Gwen Stacy era a parte mais humana dele. Ela apareceu em 1965. Era filha do capitão George Stacy, chefe de polícia de Nova York. Inteligente, corajosa, apaixonada por ciências, ela e Peter se conheceram na faculdade. Era diferente de Mary Jane Watson, que era extrovertida, teatral, cheia de energia. Gwen era mais quieta, mais profunda. Ela via Peter de verdade. Nos anos seguintes, eles viveram um relacionamento que os leitores acompanharam com genuína emoção. Havia tensão, separações, ciúmes, reconciliações. E quando o Capitão Stacy morreu, em outro arco dramático, tentando salvar uma criança durante uma batalha, Gwen ficou ainda mais ligada a Peter. Os dois carregavam juntos o peso da perda. Em 1973, Peter Parker e Gwen Stacy eram o casal mais icônico dos quadrinhos Marvel. Os leitores os amavam. Os editores sabiam disso. E foi exatamente por isso que a decisão foi tão devastadora. O arco The Night Gwen Stacy Died foi publicado nas edições 121 e 122 de The Amazing Spider-Man, escritas por Gary Conway e desenhadas por Gil Kane. O vilão era Norman Osborn, o Duende Verde. E Norman estava em um estado mental completamente fragmentado. Nos meses anteriores, Norman havia descoberto a identidade secreta do Homem-Aranha. Sabia que por trás da máscara estava Peter Parker. E em um momento de colapso psicótico, He decidiu usar essa informação da forma mais cruel possível. Ele não foi atrás de Peter. Foi atrás de Gwen. Sequestrou ela, levou ao topo da ponte George Washington, nas HQs originais, não a ponte do Brooklyn como aparece no filme de 2014, e esperou. Quando o Homem-Aranha chegou, Norman estava lá, com Gwen, inconsciente, na beirada da ponte. A cena foi desenhada com brutalidade visual. Gwen no alto, o vento, a altura, o duende sorrindo. E então, ele a jogou. Peter reagiu em fração de segundos. Lançou a teia. A teia envolveu o tornozelo de Gwen, enquanto ela caía. Ele a segurou no ar, metros acima da água. Nas páginas das HQs, há um detalhe que passou despercebido para muitos leitores na primeira leitura, mas que se tornou um dos elementos mais debatidos da história dos quadrinhos. No quadro em que a teia atinge Gwen e interrompe bruscamente a queda, há uma
Onomatopeia. Snap. Um clique, um estalo. E no quadro seguinte, quando Peter puxa Gwen para cima e segura o corpo nos braços. Ela não se move, os olhos fechados, o pescoço caído de um jeito que não parece sono. Peter grita para ela acordar. Chama o nome dela várias vezes, tenta encontrar qualquer sinal de vida. E não há nenhum. Gwen Stacy estava morta. O Homem-Aranha tinha chegado a tempo, tinha feito o movimento certo. Tinha lançado a teia no momento exato. E Gwen estava morta. A história continuou. Peter, destruído de dor e raiva, foi atrás do Duende Verde. A batalha foi brutal. Em determinado momento, Norman lançou o planador teleguiado em direção a Peter. E o próprio Norman foi empalado pelo veículo ao tentar uma virada de última hora. Norman Osborn morreu naquela noite também. Mas nada disso importava, porque Gwen não voltaria agora para aqui por um segundo. Porque o que eu preciso te explicar é o contexto de por que esse momento foi tão devastador, não só para Peter Parker, mas para os próprios leitores, para a indústria e para o que os quadrinhos significavam naquela época. Em 1973, os heróis de quadrinhos não perdiam pessoas que amavam. Não de forma permanente. Havia uma regra não escrita menos hoje chamada de The Comic Book Death Rule, que dizia que nenhum personagem importante morria para sempre. Sempre havia uma reviravolta, um clone, uma ressurreição, uma linha alternativa do tempo. Os leitores sabiam disso. Era parte do contrato implícito. Você podia se preocupar com os heróis, mas no fundo, sabia que tudo ficaria bem. Gwen Stacy rompeu esse contrato. Pela primeira vez na história dos quadrinhos mainstream americanos, um herói perdeu alguém que amava de verdade. Sem retorno, sem truque narrativo, sem ressurreição conveniente nos próximos números, Gwen Stacy morreu. E ficou morta. Os fãs escreveram cartas furiosas para Marvel. Alguns leitores choraram. Houve quem cancelasse a assinatura da revista. A editora recebeu uma quantidade sem precedentes de correspondência, menos a maioria indignada. Uma parte agradecida pela coragem. Mas o que ninguém esperava era a questão que surgiu logo depois. Quem matou Gwen Stacy? Parece óbvio, certo? O Duende Verde a jogou da ponte. Norman Osborn é o assassino. Mas os leitores voltaram para aquela página, para aquele quadro específico, para aquela onomatopeia. Snap. E começaram a fazer perguntas. A queda de uma altura tão grande pode matar por impacto com a água menos o corpo humano. Caindo de certa altura, atinge a superfície da água, com força suficiente para ser fatal, especialmente de cabeça ou com o pescoço em posição inadequada. Mas Gwen não chegou a atingir a água. A teia a pegou antes. E aqui está o problema. Quando um corpo em queda livre é subitamente interrompido por uma força aplicada em um único ponto menos, como o tornozelo menos a desaceleração brusca, gera uma força enorme sobre o resto do corpo, especialmente sobre o pescoço. Médicos e físicos que leram a HQ ao longo das décadas publicaram análises. A conclusão mais comum: a velocidade de queda, a altura estimada, o ângulo da teia, a aplicação da força no tornozelo. Todos esses fatores combinados criariam uma desaceleração capaz de quebrar o pescoço de um ser humano. O Duende jogou Gwen, mas foi a teia de Peter que parou o coração dela. Gary Conway, o escritor da história, disse em entrevistas posteriores que essa foi a intenção desde o início, que o snap, no quadro, era deliberado, que eles queriam que houvesse ambiguidade, que Peter tivesse que viver com a dúvida de ter contribuído para a morte da mulher que amava. Mas a Marvel nunca confirmou, oficialmente. Nunca colocou um narrador dizendo: foi o impacto da teia que matou Gwen. Nunca resolveu a questão de forma definitiva dentro das páginas. A ambiguidade foi uma escolha narrativa. E ela foi cruel de um jeito muito específico. Porque significa que Peter Parker, toda vez que pensa naquela noite, não sabe se a salvou ou se a matou, pensa no peso disso. Você ama alguém. Essa pessoa está em perigo. Você faz absolutamente tudo o que é capaz de fazer. Você age rápido. Você usa toda a sua habilidade. Você não hesita
Um segundo sequer. Você salva ela do perigo. E ela morre nos seus braços. E você nunca sabe, com absoluta certeza, se foi porque você chegou tarde demais. Ou porque você chegou. Esse é o fardo que Peter Parker carrega desde 1973. O impacto dessa história nas HQs americanas não pode ser subestimado. Os editores da Marvel e da DC perceberam que os leitores podiam lidar com tragédia real, que não era necessário sempre proteger os personagens de consequências permanentes, que uma história podia machucar de verdade, e que esse machucado era o que tornava a narrativa memorável. A morte de Gwen Stacy abriu caminho para uma era diferente nos quadrinhos. Personagens começaram a morrer de forma permanente, ou pelo menos mais duradoura. As histórias ficaram mais sombrias, mais complexas, mais dispostas a cobrar o preço real das escolhas dos heróis. Alguns historiadores da cultura pop chamam essa edição de o fim da Era de Prata dos quadrinhos. O período de otimismo, cores vibrantes e vilões derrotados toda semana. A morte de Gwen marcou o início de algo diferente. Mais maduro, mais brutal, mais honesto sobre o que significa ser herói num mundo onde as coisas nem sempre dão certo. Para Peter Parker especificamente, a morte de Gwen criou uma ferida que nunca fechou completamente. Mesmo anos depois, mesmo com Mary Jane, mesmo com novos relacionamentos e novas histórias, menos a sombra de Gwen sempre esteve lá. Em arcos posteriores, houve tentativas de trazer Gwen de volta. Clones, versões alternativas, universos paralelos. A Marvel percebeu, ao longo dos anos, que havia criado algo valioso demais para simplesmente deixar para trás. Mas cada tentativa de trazer Gwen de volta foi acompanhada de uma reação divisiva dos fãs. Porque parte do que tornava a morte de Gwen tão poderosa era exatamente o fato de ela ser permanente. Trazer ela de volta dilui o significado, enfraquece o peso daquela noite na ponte. A Marvel aprendeu isso da forma difícil. Os filmes. Os adaptadores cinematográficos tentaram honrar essa história. Em O espetacular Homem-Aranha 2D 2014, com Andrew Garfield e Emma Stone, a morte de Gwen foi incluída. Havia uma ponte, havia uma queda, havia uma teia, havia até um snap visual, implícito na forma como o pescoço de Gwen se move no momento em que a teia a segura. Mas o filme não teve coragem de sentar naquela ambiguidade, de deixar a pergunta no ar, de permitir que o público ficasse com a dúvida cruel que os leitores das HQs carregam há 50 anos. O cinema precisou resolver. Precisou de closure. Precisou que a culpa recaísse claramente sobre o duende, sobre o destino, sobre qualquer coisa que não fosse a teia de Peter. Porque um filme de herói, onde o herói talvez tenha matado a namorada com suas próprias mãos, é difícil demais de vender como um entretenimento familiar. E é por isso que essa história nunca foi completamente traduzida para a tela. Ela é grande demais, pesada, demais ambígua demais. Ela exige que o público sente com o desconforto e não tem a resposta. Existe uma frase que Peter Parker nunca disse nas HQs sobre aquela noite. Não porque os escritores esqueceram, mas porque não haveria frase suficiente. Às vezes você faz tudo certo, age rápido, usa tudo que tem, não hesita, não falha no movimento. E mesmo assim, o resultado é perda. Não porque você foi covarde, não porque você desistiu, não porque você estava desatento, mas porque o mundo às vezes não recompensa quem age corretamente. E a parte mais cruel não é a perda em si, é a dúvida que vem depois. E se eu tivesse feito diferente? E se a teia fosse mais longa? E se eu tivesse chegado um segundo antes? E se, ao tentar salvar, eu fui o que tirou? Essas perguntas não têm resposta. Nunca terão. E é com elas que Peter Parker acorda toda manhã desde 1973. Mas aqui está uma coisa que poucos sabem. A morte de Gwen Stacy não foi a única vez que o Homem-Aranha perdeu tudo. Existe um outro arco, muito menos famoso, muito mais perturbador,
onde Peter Parker toma uma decisão que vai contra tudo que ele acredita. Uma decisão que ele tomou por amor e que destruiu uma parte dele que nunca voltou a ser a mesma. Esse arco se chama One More Day. E se você quer entender por que muitos fãs consideram essa história ainda mais devastadora do que A Noite na Ponte, o próximo vídeo começa exatamente onde esse terminou.